Fala galera, bem-vindos a mais um Fractal Revisa. Agora nós vamos fazer uma revisão para a nossa provinha de conservação de energia mecânica e hidrostática também, beleza? Galera, da nossa lista dessa semana eu já separei aqui duas questões, questão 2 e a questão 3, para a gente começar, tudo bem? Já resolvendo elas aqui. O nosso conteúdo basicamente vai ficar só lá dentro de conservação da energia mecânica mesmo e aquela parte hidrostática que nós já vimos em sala, certo? Então pega a listinha, faça a listinha, tire as dúvidas que você tem que tirar e faz a prova tranquilo. Não deixe para a última hora, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui, já direto ao ponto aqui. Questão 2. Pega a sua aí, dá uma lidinha nela, se for o caso, pausa o vídeo, lê a sua questão primeiro, certo? Tenta entender alguma coisa, depois você volta. Vamos lá. Questão 2. O mergulhador persegue um peixe a 5 metros abaixo da superfície de um lago. O peixe foge da posição A e se esconde em uma gruta na posição B, conforme mostra a figura a seguir. A pressão atmosférica na superfície da água é P0 igual a 1 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Um ATM, né, velho, na superfície da água. Letra A. Qual a pressão sobre o mergulhador? Galera, letra A, tranquilinha, né? Ele falou pra gente que aqui em cima eu já tenho uma pressão atmosférica, né? Pressão aqui de um ATM. E ele fala pra gente, né? Pressão atmosférica, um ATM vale quanto? 1 vezes 10 a quinta. E ele pergunta qual é a pressão sobre o mergulhador. Do jeito que tá aí, o mergulhador tá desenhado aqui assim, né, galera? Não sei se vai ficar mais ou menos aqui assim. O mergulhador tá desenhado mais ou menos aqui assim. Ou seja, a profundidade que o mergulhador tá é qual? Vai ser de 5 metros. Duas maneiras de fazer essa questão. A maneira mais simples e direta que nós já vimos é o seguinte. Nós já vimos que a cada 5 metros de coluna, a cada 10 metros de coluna de água, eu tenho um acréscimo de 1 ATM na minha pressão. Então, se ele está a 5 metros, só devido à coluna de água aqui, eu tenho meio ATM de pressão exercida da coluna de água. Mais um da própria atmosfera vai dar o quê? Então, a pressão lá no mergulhador vai ser 1 da atmosfera mais meio ATM da coluna de água. Isso dá 1,5 ATM. Como um ATM é 10 a quinta Newton por metro quadrado, então a pressão lá, passando para Newton por metro quadrado, é só trocar o ATM por 10 a quinta Newton por metro quadrado. Mas isso se você já está familiarizado com essa ideia de a cada 10 metros de coluna de água, a pressão aumenta 1 ATM. Professor, não estou familiarizado com isso. Aí vamos lembrar aqui então. A densidade da água, que ele colocou para a gente aí, é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, certo? Vamos lá, pressão absoluta. Como é que eu faço para calcular a pressão lá onde está o mergulhador? Vai ser assim, a pressão vai ser igual P0, que é da atmosfera, mais a pressão da coluna de líquido, que é DGH. Tudo bem? E aí ficou assim, pressão é igual P0, 1 vezes 10 elevado à quinta, mais densidade do líquido é 10 a terceira, vezes a gravidade, que é 10, e a profundidade que o cara tá. Quanto que é a profundidade? 5. Então vai ficar assim, P é igual 1 vezes 10 a quinta, mais... Galera, 1 vezes 10 a quinta. Agora que eu tenho, presta atenção, 10 a terceira, vezes 10 a 10 a quarta. Então eu tenho 5 vezes 10 a quarta. Eu não quero deixar em função de 10 a quarta, porque aqui está 10 a quinta. Eu quero deixar em função de 10 a quinta. Tudo bem? Então eu vou colocar assim, vai ficar 5 vezes 10 a quarta. Só que aqui estando 10 a quinta e aqui estando 10 a quarta, lembra? Não pode somar. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que deixar em função de 10 a quinta. Aqui 1 vezes 10 a quinta mais 5 vezes 10 a quarta é a mesma coisa que 0,5 vezes 10 elevado à quinta. 1 mais 0,5. A pressão lá onde está o meu mergulhador vai ser de quanto? Vai ser 1,5 vezes 10 elevado à quinta Newton por metro quadrado. Que é aquele mesmo resultado, que a gente já tinha feito aí anteriormente. Pensando só na coluna de água lá. Fechou? Galerinha, então, simples assim. P0 mais DGH, fica atento à profundidade, a coluna de água que está sobre o mergulhador. Isso é o que ele pede na letra A. Qual é a pressão sobre o mergulhador? Na letra B, ele vai perguntar o seguinte. Qual a variação de pressão sobre o peixe nas posições A e B?
qual é a variação de pressão sobre o peixe. O peixe estava aqui e agora vem para cá. Aí aqui, galera, tem que tomar cuidado, porque aqui ele coloca aqui, né, o negócio da gruta aqui, como 1 metro a distância, né, que ele está aqui do teto da gruta. O problema é que isso tudo está mergulhado, isso tudo está debaixo da água, tudo bem? Então aqui, ó, o nível da água está aqui, ó. O que você tem que pensar? O líquido que está aqui não é o mesmo líquido que está aqui? É o mesmo líquido, professor. A linha horizontal que passa pelo ponto A não passa também pelo ponto B? Sim. Então, tanto o ponto A quanto o ponto B estão na mesma linha horizontal, estão sobre a mesma coluna de líquido, estão sobre a mesma pressão. Então, se isso daqui é a minha letra A, aí a variação da pressão entre o ponto A e o ponto B vai ser 0. Por quê? Porque não tem variação. É a mesma pressão. Ó, é 0. Por quê? Estão na mesma linha isobárica. Tudo bem? Lembra lá da lei de Stevens que a gente falou? Que para ter uma diferença de pressão entre dois pontos, ele tem que estar em profundidades o quê? Diferentes. Tudo bem? Então, a variação da pressão entre A e B é 0. Então tá aí, ó. Resposta letra A, resposta letra B. Certinho? Vamos lá. Segunda questão que eu queria fazer é essa envolvendo esses vasos comunicantes, né, esses tubos em forma de U, que é a questãozinha 3. Olha lá, ó. Questãozinha 3. Um tubo em 1 contém um líquido de massa específica D1, desconhecida. Uma pequena quantidade de um segundo líquido de massa específica D2, igual a 1,5 gramas por centímetro cúbico, não miscível com o primeiro, é colocada em um dos ramos do tubo. A situação de equilíbrio é mostrada na figura a seguir. A massa específica D1 em gramas por centímetro cúbico vale? Galera, ele falou pra gente o seguinte, então aqui de azul eu tenho um líquido, aqui de vermelho eu tenho outro líquido, certo? Ele falou para mim, deixa eu até virar assim, que a densidade, a massa específica desse segundo líquido, ó, D2, vale quanto? Vale 1,5 gramas por centímetro cúbico. Tudo bem? E ele quer saber D1. Nesse tipo de questão, o que nós conversamos em sala? Falei assim, galera, foca no ponto de separação dos líquidos. Ó, vou falar que aqui é o ponto A, ou melhor, eu prefiro colocar o A do lado esquerdo. Vou falar que aqui é ponto B, vou passar uma linha horizontal, né, que contém esse ponto. Ó, a linha horizontal que passa por esse ponto B também vai passar por esse outro ponto aqui, ó, que vai ser o nosso ponto A. E aqui onde é que está o problema da questão? Essa linha horizontal, ela está aqui, ela faz parte, né, do líquido D1, do líquido azul, e essa mesma linha horizontal passa por esse ponto aqui, que também está contido no líquido azul. E aí pega a mesma ideia ali. Dois pontos na mesma linha horizontal de um mesmo líquido tem que estar sobre a mesma pressão. O que eu tenho que entender? Que aqui, ó, do lado do ponto A, a altura da coluna do líquido azul que eu tenho aqui, ó, se daqui até aqui é 15, a altura da coluna aqui vai ser quanto? E aqui, até aqui, né, é 12, a altura aqui vai ser quanto? 3. Deixa eu virar aqui para não te tampar, ó. Até aqui é 12. Até o teto aqui é 15. Então, de 12 até 15, falta quanto? 3. Professor, e do lado de cá, do líquido 2 aí, da densidade 2? Vamos ver? Olha só o que ele me deu aqui, ó. Daqui até aqui em cima vale quanto? 20. Beleza, até aqui vale 12. Quanto que é esse pedaço aqui, então? Vai ficar 20 menos 12. Esse pedaço aqui vai ser 8 centímetros. Tudo bem? Então, qual que é a ideia aqui? A pressão em A tem que ser igual à pressão em B. Ó, a pressão em A tem que ser igual à pressão em B. Tudo bem? Se a pressão em A é igual à pressão em B, como é que eu vou fazer? Bem, do lado de cá o tubo está aberto, então aqui eu tenho pressão atmosférica de fora, né? Posso pensar que existe um P0 aqui. Então a pressão aqui em A vai ser P0 mais dGH. Cuidado! Esse cara que faz pressão aqui no ponto A é o líquido D1. Então vai ser D1, a altura da coluna do líquido 1. Tem que ser igual P0 mais dGH. Cuidado! No ponto B, o P0 é pressão atmosférica, mas aqui ó, é o líquido 2. Então é a densidade 2, a altura da coluna do líquido 2. Bem, como a atmosfera atua dos dois lados, ela vai se anular. Tudo bem? Aí ficou assim, ó. Densidade 1, gravidade H1 é igual densidade 2, gravidade H2. A gravidade está dos dois lados, teacher. Pode cortar? Vai embora. Tudo bem? O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó.
D1 vezes H1 é igual a D2 vezes quem? H2. E é essa formulazinha que está no seu caderno aí, que nós já passamos ela lá. Ó. D1H1 é igual a D2H2. Tudo bem? Quanto que é o D1? O teacher, não sei. O D1 é o que ele quer. Ele me deu, na verdade, é o D2. Então, repete aqui. D1. Quanto que é a altura da coluna sobre o líquido 1? Vai ser quanto? Vai ser 3 centímetros. Tá aqui. É igual. D2. Quanto que é o D2? D2, ele deu pra gente, a densidade do líquido 2 vale quanto? 1,5. 1,5. E o H2, qual que é a altura da coluna do líquido 2 que está aqui, ó, sobre o ponto B? 8 centímetros. Agora ficou fácil. D1 é igual. 8 vezes 1,5 dá 12. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Tá aí, ó. Então ficou assim, ó. D1 é igual a quanto? 4 gramas por centímetro cúbico. Tá aí a resposta que a gente quer. Tudo bem? Então, resumindo, pega a divisa dos dois líquidos, traça a sua linha horizontal. A pressão da coluna do líquido A tem que ser igual à pressão da coluna do líquido B. Igualou elas, galera, é só substituir os dados que vai dar certo. Fechou? Vou apagar o quadro aqui, vou colocar as próximas questões. Vamos lá, galera. Agora uma questãozinha sobre prensa hidráulica. Vamos fazer aqui a questãozinha 8. Já tinha feito outras em sala. Fazer uma que não foi feita em sala aqui também. Ó. Olha só. Questão 8. A figura mostra um macaco hidráulico contendo óleo e constituído de dois êmbolos de áreas A1. Deixa eu anotar aqui, ó. Aqui ele fala que é a área A1 e aqui ele fala que é a área A2. Aí ele dá o valor, ó. A área A1 vale, deixa eu anotar aqui, 1,2 vezes 10 elevado a 1. 1,2 vezes 10 elevado a 1 milímetros quadrados. E a área A2 vale quanto, hein? 1,2 vezes 10 elevado a quarta milímetros quadrados também. Sobre o êmbolo de área A2, que é o maior aqui, ó, é colocado em repouso um bloco de massa 600 kg, né? 6 vezes 10 ao quadrado, do jeito que ele colocou aí. Determine o valor em newtons da força aplicada no êmbolo de área A1 para que a estrutura permaneça em equilíbrio. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Então dá uma olhadinha aqui. Presta atenção. O que a gente quer aqui, ó, é o seguinte, ele colocou esse cara aqui. Esse bloco aqui, ele não está pressionando o êmbolo 2. Então aqui, ó, esse cara vai ter um peso para cá, né, velho? Vai ter um peso, vai exercer uma força. Então coloca aqui, ó, peso desse cara. Para sustentar esse peso, né, para fazer uma força aqui para cima, eu tenho que pressionar a área 1 aqui para onde? Para baixo. Vou chamar essa força aqui de F1, tudo bem? Então é só você pensar o seguinte, olha, vamos lembrar aqui? Como é que eu fazia isso? Aquela formulazinha, ó, F1 sobre A1 é igual a quem? F2 sobre quem? A2. Para manter em equilíbrio, o F2 que eu tenho que estar fazendo aqui tem que anular com quem? Com o peso, não é? Então vamos com calma agora. Vamos substituir F1, eu quero saber qual é o valor da força F1. Ela está sendo aplicada na área A1, que vale quanto? 1,2 vezes 10 elevado a 1. É igual. F2 tem que ser igual ao peso para equilibrar, ó. Tem que ser igual ao peso. Fala aí para mim, de cabeça, quanto que é esse peso? 600 quilos dá quanto? 6.000 newtons. Lembra disso? Que peso, ó, peso é igual a massa vezes gravidade. Então a massa é 600, a gravidade é 10. 600 vezes 10 vai dar 6.000. Então vamos lá. Então o F2 tem que ser igual a peso, 6.000 newtons, dividido por quem? Por A2. Quanto que é o A2? Está aqui no cantinho, ó. 1,2 vezes 10 elevado a quarta. Fechou? Tudo tranquilo até agora? Podemos seguir? Então olha só que legal. Vai ficar assim, ó. Esse 1,2 pode cortar aqui esse 1,2. Tudo bem? Esse 10 a menos 1, se você quiser, você pode cortar com esse 10 a quarta. Vai ficar assim, ó, 10 a menos 1 corta com 10 a quarta. O que vai sobrar do lado de cá? Vai sobrar... Não vou nem cortar ele todo, não. Vou fazer diferente, ó. Esse 10 elevado a 1 vai cortar com 10 a quarta, só que corta só o expoente aqui, ó. Em vez de ficar 4, vai ficar quanto? 3. Então ficou assim, ó. F1
é igual a 6.000 dividido, não é 10 à quarta mais, agora é 10 elevado a quanto? A terceira. Pensa comigo, 10 à terceira não é 1.000? É 1.000. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 1.000 aqui, ó. Posso cortar aqui esse 1.000 de baixo? Pode. Deu quanto o nosso F1? Portanto, ó, o valor da força F1 que deve ser aplicada, né, lá no êmbolo 1, tem que corresponder a quanto? 6 newtons. Tranquilão? Beleza? Então, a força que deve ser aplicada é de 6 newtons para sustentar 600 kg do lado de cá. Tudo bem até aí? Podemos seguir? Bem, então já fizemos sobre os vasos comunicantes, fizemos sobre pressão absoluta, né, pressão hidrostática, e fizemos aqui uma também sobre o princípio de Pascal, que é a prensa hidráulica, né? Basicamente, F1 sobre a área 1 tem que ser igual a F2 sobre a área 2 para manter em equilíbrio. Tudo bem? Vamos entrar agora em energia mecânica. O que acontece? Vamos pegar essa questãozinha 23 aqui e eu vou ler para vocês. Vamos lá. 23. Nossa, teacher, 23? Tem quantas questões esse negócio? 23, ó. Vamos lá? A figura a seguir representa um caminho... Opa, aí não, tem que saber ler, né? A questão não vai. Vamos de novo. A figura a seguir representa um carrinho de massa M se deslocando sobre o trilho de uma montanha-russa num local onde a aceleração da gravidade é g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva durante o movimento e, em P, o módulo da sua velocidade é 8 metros por segundo, teremos no ponto Q uma velocidade de módulo igual a... Galera, olha que legal. Ele falou que o sistema é conservativo, né? Meu carrinho tá subindo aqui, bonitinho, vamos lá, bonitinho. Ele falou pra gente que esse pontinho aqui, ó, no topo aqui dessa primeira subida, é o nosso ponto P, e aqui no topo da segunda subida vai ser o nosso ponto Q. Ele falou pra gente o seguinte, olha, pode adotar G igual a 10, tá? G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A velocidade do carrinho, quando ele passa pelo ponto P, ó, VP, é de 8 metros por segundo, certo? E o que ele quer saber da gente? Qual é a velocidade que o carrinho vai ter quando chegar lá no ponto Q? É só se pensar, né, galera? Olha só, tá vendo que o ponto Q é mais alto? Provavelmente, então, né, ele vai chegar lá com a velocidade menor do que 8. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lembrar? Conservação da energia mecânica. A energia mecânica no ponto P tem que ser igual à energia mecânica lá no ponto Q. Quem é a energia mecânica? Vai ser a soma da energia cinética com a energia potencial. De novo, quem é a energia mecânica? É a soma da energia cinética com a energia potencial. Detalhe importante é, a energia mecânica em P, a energia cinética em P, a energia potencial em P. A energia mecânica em Q, cinética em Q, potencial em Q. Tudo bem até aí? Quem vai ser a energia cinética lá no ponto P, meu lindo? Presta atenção. Lá no ponto P, a energia cinética é m, velocidade em P ao quadrado sobre 2. Formulazinha da energia cinética. Mas, quem é a energia potencial no ponto P? Tem energia potencial em P? Tem, professor. Tem uma altura aqui, ó, em relação ao solo. Então, tem energia potencial gravitacional. É mgh. A altura da onde? Do ponto P. É igual a energia cinética em Q? M, velocidade no ponto Q ao quadrado sobre 2, mais a energia potencial em Q também, ó, mgh, só que agora a altura do ponto Q. Olha que legal. Professor, mas eu achei estranho porque o exercício não me deu a massa. Será que eu não vou precisar não? Galera, não vai precisar da massa aqui, sabe por quê? Ó, a massa aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Ela está em evidência do lado de cá e ela também entra em evidência do lado de lá. Então eu posso cortar essa massa dos dois lados, ó. Tudo bem? Tranquilo? Vamos começar a substituir os dados? Velocidade em P, eu tenho, vale quanto? 8 elevado ao quadrado, dividido por... Vou ter que pegar um cantinho ali, ó. Dividido por 2. Tudo bem? Mais G é 10, vezes a altura do ponto P é 5. Agora é só substituir. É igual velocidade em Q, a gente quer saber, ó, VQ ao quadrado sobre 2. Muito cuidado, tá, galera? Para na hora que você estiver substituindo, você não esquecer de elevar ao quadrado, né? Não esquecer que está dividido por 2. Não deixar uns algarismos aí para trás.
Gravidade aqui, ó, é 10 e a altura do ponto Q vale 8. Tudo bem? Então agora vamos com calma. Vou terminar nesse cantinho aqui, ó. Pega esse pedacinho aqui que dá para terminar. Vou colocar de vermelho. Tudo bem? Vamos finalizar ela aqui? Me ajuda aqui. 8 ao quadrado dá 64. 64 sobre 2 dá quanto? Dá 32. Tudo bem? Beleza. Mais 5 vezes 10 dá quanto? Mais 50. Vou pegar aqui 32 mais 50. É igual VQ ao quadrado sobre 2. VQ ao quadrado sobre quem? Sobre 2 mais 80. Porque aqui ainda tem 8 vezes 10. Tudo bem? Agora vem cá. Tá positivo esse 80, vai vir para cá negativo. Vamos pensar um pouquinho? 32 mais 50 dá 82. O 80 veio negativo, ficou 82 menos 80. Olha lá, ó, repete o lado de lá. 82 menos 80 dá quanto? Dá 2. E aí ficou assim, ó, 2 vezes 2 é igual a VQ elevado ao quadrado. Olha que legal. VQ ao quadrado é igual a 4. Na hora que você tira a raiz de 4, a velocidade em Q é igual a quanto? 2 metros por segundo. Não é isso aí? Tá aí, ó. Ó que você tira a raiz aqui dos dois lados, ó. VQ é igual a 2 metros por segundo. Então, só recapitulando. Energia mecânica em P igual em Q, substituiu tudo, chegou aqui, certo? Na hora que chegou aqui, eu terminei a continha aqui de vermelho aqui em cima. Tudo bem, galera? Podemos ir para a próxima? Tranquilo? Qualquer coisa, separa o vídeo, olha, tenta refazer acompanhando aí no mesmo ritmo. É importante demais que você consiga refazer essas questões, tá, galera? Vamos lá. Próxima questãozinha, 22. 22 diz o seguinte. A figura representa um bloco de massa 0,5 kg. Vamos anotar? A massa do bloco aqui, 0,5 kg. Vou anotar lá em cima, para não ocupar espaço aqui embaixo, porque aqui já ficou apertado. Ó, massa do bloco, 0,5 kg. Fechou? Que foi empurrada contra uma mola, deformando-a de x igual a 0,10 metros. Olha que legal, ele já deu x aqui, ó, deformação da mola. É 0,10 ou 0,1 metros. E assim, mantido em repouso. Largando-se o conjunto, a mola distende-se impulsionando o bloco, que sobe a rampa até uma altura h. Ó, sobe a rampa até uma altura h. Beleza. A mola é suposta ideal, sua constante elástica é igual a 4 vezes 10 elevado ao quadrado newton por metro. Então o valor da constante elástica, 4 vezes 10 ao quadrado newton por metro. Fechou. E desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, podemos afirmar que a altura h atingida pelo bloco tem um valor igual a... Galera, ele quer saber qual é a máxima altura que o bloco vai conseguir atingir quando chegar lá. Como é que eu vou saber isso? A mola estava aqui, ó, o bloco estava parado. Quando eu soltei ele, ela empurrou o bloco para lá. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos falar que aqui é a posição A e aqui é a posição B, pode ser? Vai sair do A, vai chegar em B. Conservação da energia mecânica. Energia mecânica em A tem que ser igual a energia mecânica na onde? Em B. Vamos lá. Quem é energia mecânica em A? É energia cinética em A, mais energia potencial em A. Viu que é repetitivo? É igual a energia cinética em B, mais energia potencial na onde? Em B. Então, muita calma nessa hora. Quando ele estava em A, ele estava parado, estava preso aqui na mola. Eu vou soltar ele agora, então ele vai partir do repouso. O texto ainda fala isso. Então, a energia cinética em A é zero. Por que a energia cinética em A é zero mesmo? Porque a energia cinética depende da velocidade. Aqui, ó. Lembra? Ó? Cadê aqui, ó? É mv ao quadrado sobre 2. Se a velocidade é zero, a energia cinética é zero. E a energia potencial em A? Professor, mas em A, ele não está a uma altura em relação ao solo. Realmente, não está. Mas tem a molinha que está deformada, não tem? Então, a energia potencial em A vai ser kx ao quadrado sobre quem? Sobre 2. É igual. Agora, vamos lá. Energia cinética em B. Ó, o bloquinho vai subir. No máximo, ele vai chegar em B. Então, quando ele chega em B, qual que é a velocidade dele? Tem que ser zero, porque ele vai subir, parar e voltar, não é isso? Então, até qual altura que ele atinge? Ele vai subir até o momento em que ele para. Então, quando ele chegar lá no ponto B, ó, a velocidade em B tem que ser igual ao quê? Zero. Isso faz com que a energia cinética em B é igual a zero. Então,
vai ter energia potencial em B. Em B, lá em cima, não tem mola, mas tem altura. Então, ó, eu tenho mgh. Tudo bem? Tranquilão até agora? Vamos substituir os dados? Quanto que vale o K? 4 vezes 10 elevado ao quadrado. X. Galera, X é 0,1, tá? 0,1 elevado ao quadrado dividido por 2. É igual a massa. Quanto que é a massa? 0,5. A gravidade é 10 vezes a altura que eu quero saber. Agora aqui, ó, toma cuidado, tá? Com a continha. Aqui eu tenho 4 por 2, vai dar quanto? Vai dar 2. Pode cortar aqui, não pode? Vai ficar 2. 10 ao quadrado, galera, é 100. 2 vezes 100 vai dar quanto? Vai dar 200. Vezes 0,1 ao quadrado, cuidado, é 0,1 vezes 0,1. Tudo bem? Então isso aqui vai ficar 0,01. É igual a quem? 0,5 vezes 10 é 5 vezes H. Pronto. Ó. 200 vezes 0,1 é 2. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então tá aí. 2 dividido por 5 vai dar quanto? Olha lá, ó. H é igual a 0,4 metros. Tudo bem? É múltipla escolha? Eu não lembro. Se for múltipla escolha, às vezes ele pode colocar em centímetros, né? Não, tá em metros mesmo. 0,4 metros. Fechou? Tranquilo? Podemos seguir? 0,4 metros. Encerrou, galera. Peguei aqui um modelo de cada um, né, para você fazer. Toma cuidado com essas continhas, tá? Igual, multiplicar 0,1 vezes 0,1, para você não errar a casa decimal aqui. É importante você tomar cuidado com essas continhas. Fechou? No mais é isso, revise essas questões antes de ir pegar outras questões da lista, certo? Essas daqui você tem que fazer, as que nós fizemos em sala, você tem que conseguir refazer antes de pegar o restante aí da lista. Fechou? No mais, vamos tirar a dúvida durante a semana, não deixa para a última hora. Boa prova!